Imagine só isso. Cada célula do seu corpo, cada mordida que você dá naquela barra de chocolate, cada gole de café, cada respiro, tudo isso tem algo em comum. Um elemento tão especial que sem ele, você simplesmente não existiria. Eu não existiria. Nada do que conhecemos como vida seria possível. Estou falando do carbono. Parece exagero? Pode acreditar, não é. O carbono não é apenas mais um elemento na tabela periódica. Ele é o elemento. E hoje vamos descobrir por que esse simples átomo com 6 prótons e 6 elétrons é considerado a verdadeira espinha dorsal da existência. Pense por um momento, do diamante no anel de noivado ao grafite do seu lápis, das florestas que fornecem nosso oxigênio aos combustíveis que movem nossos carros. O carbono está em todos esses lugares, assumindo formas drasticamente diferentes e possibilitando funções completamente distintas. É como se fosse um ator com milhares de faces, às vezes durão como diamante, outras vezes macio e flexível como o grafeno. E aqui está o mais fascinante. Esse mesmo elemento também é a base de absolutamente tudo o que está vivo neste planeta. Desde a bactéria mais simples, até nós, humanos, com nossos cérebros capazes de contemplar o próprio universo. Olha, eu sei que quando falamos de elementos químicos, muita gente já começa a bocejar, lembrando daquelas aulas entediantes de química. Mas prometo que nossa jornada pelo mundo do carbono será diferente, porque vamos explorar não apenas o elemento em si, mas como ele moldou nossa história, como ele está redefinindo nosso futuro e, principalmente, como ele sustenta cada segundo da sua existência. Vamos começar pelo básico. O carbono é o 6º elemento da tabela periódica, com o símbolo C. Ele tem 6 prótons no núcleo, o que define sua identidade química, e geralmente 6 nêutrons também. Mas o que torna o carbono tão especial não é sua estrutura interna, é sua incrível capacidade de formar ligações. O carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, o que significa que ele pode formar até 4 ligações com outros átomos. Isso pode não parecer grande coisa agora, mas é exatamente essa propriedade que permitiu que o carbono se tornasse o bloco de construção universal da vida. Sabe quantos compostos de carbono existem? Mais de 10 milhões já foram catalogados pelos cientistas. 10 milhões. E a cada dia, mais são descobertos ou sintetizados. Para dar uma perspectiva, todos os outros elementos juntos formam cerca de 100 mil compostos. O carbono sozinho supera todos os outros combinados por uma margem ridiculamente grande. É como se a natureza tivesse descoberto nele uma ferramenta tão versátil que simplesmente não conseguiu parar de usá-la. E falando em natureza, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, em um planeta Terra ainda jovem e tumultuado, algo extraordinário aconteceu. Em meio a vulcões em erupção, tempestades elétricas intensas e uma atmosfera inóspita, moléculas simples de carbono começaram a se juntar, formando estruturas cada vez mais complexas. Não sabemos exatamente como, mas em algum momento, essas estruturas carbonadas se tornaram complexas o suficiente para fazer algo revolucionário, replicar a si mesmas. E assim, em um oceano primordial, nasceu a vida, uma dança molecular orquestrada pelo carbono. Mas o que torna o carbono tão perfeito para esse papel? Por que não silício, que está logo abaixo dele na tabela periódica e também pode formar 4 ligações? Bem, o silício até forma compostos, mas suas ligações são mais rígidas, menos estáveis em água, e não conseguem criar a incrível diversidade de estruturas que o carbono proporciona. O carbono tem o equilíbrio perfeito. Suas ligações são fortes o suficiente para criar moléculas estáveis, mas flexíveis o suficiente para permitir as reações químicas necessárias para a vida. É como se o carbono tivesse sido desenhado especificamente para ser o elemento da vida. Pense nas 4 macromoléculas fundamentais para todos os organismos vivos: proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Todas elas são baseadas em carbono. As proteínas, que fazem praticamente todo o trabalho nas suas células, são longas cadeias de aminoácidos. E cada aminoácido tem carbono como sua espinha dorsal. O DNA, que carrega o código da vida, tem um esqueleto de açúcar e fosfato. E esse açúcar, você adivinhou, é uma molécula de carbono. Até mesmo a membrana celular que envolve cada uma de suas trilhões de células é feita de lipídios, outra família de moléculas carbonadas. Agora, deixe-me contar algo que você talvez não saiba. O carbono no seu corpo tem uma origem estelar. Isso mesmo, cada átomo de carbono que forma seus músculos, ossos, pele e órgãos
nasceu no coração de uma estrela massiva há bilhões de anos. No núcleo dessas estrelas, sob temperaturas e pressões inimagináveis, átomos de hélio se fundiram para formar carbono em um processo chamado fusão nuclear. Quando essas estrelas chegaram ao fim de suas vidas e explodiram como supernovas, elas espalharam esses átomos de carbono pelo cosmos. Eventualmente, alguns desses átomos ajudaram a formar nosso sistema solar, nosso planeta. E por fim, você. Como Carl Sagan disse certa vez, somos poeira de estrelas. E no caso do carbono, isso é literalmente verdade. Cada vez que você olha para as estrelas, você está olhando para os ancestrais atômicos do seu próprio corpo. Mas o carbono não se limita apenas à biologia. Suas propriedades únicas fizeram dele um elemento central também para a nossa civilização. Pense nos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão. Todos eles são essencialmente carbono que foi sequestrado de antigas formas de vida e armazenado no subsolo por milhões de anos. Quando queimamos esses combustíveis, estamos essencialmente liberando energia solar que foi capturada por plantas há milhões de anos através da fotossíntese e armazenada em ligações químicas baseadas em carbono. A história do carbono na civilização humana remonta aos primórdios. O carvão vegetal, uma forma quase pura de carbono, foi um dos primeiros materiais que nossos ancestrais aprenderam a criar ao queimar madeira com pouco oxigênio. Esse material não apenas permitiu o cozimento mais eficiente de alimentos, mas também se tornou vital para a metalurgia primitiva. Sem o carvão vegetal, não teríamos desenvolvido ferramentas de metal. E sem ferramentas de metal, nossa agricultura, arquitetura e praticamente toda a tecnologia teriam sido severamente limitadas. Avançando rapidamente para a Revolução Industrial, o carvão mineral, outro reservatório de carbono antigo, alimentou as máquinas a vapor que transformaram completamente nossa sociedade. E no século XX, o petróleo se tornou o recurso mais valioso do planeta, impulsionando guerras, moldando geopolíticas e literalmente energizando nosso estilo de vida moderno. Tudo isso graças ao carbono e sua capacidade de armazenar e liberar energia quando suas ligações são formadas ou quebradas. Falando em ligações de carbono, vamos explorar algumas das formas mais fascinantes que o carbono pode assumir. O diamante, por exemplo, é uma das substâncias mais duras conhecidas pelo homem. Nele, cada átomo de carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono em uma estrutura tridimensional rígida. Essa configuração torna o diamante incrivelmente forte. Forte o suficiente para cortar vidro e ser usado em ferramentas industriais de alta precisão. E claro, sua beleza e raridade o tornaram um símbolo de luxo e amor duradouro. Agora, imagine que você pegue exatamente os mesmos átomos de carbono, mas ao invés de organizá-los em uma estrutura tridimensional, você os coloque em camadas planas, onde cada átomo se ligaria a apenas 3 outros. O que você obtém? Grafite, aquele material macio e escuro usado em lápis. É incrível pensar que diamante e grafite são feitos do mesmo elemento, apenas organizados de maneiras diferentes. É como se o carbono fosse um conjunto de blocos de construção, que pode se transformar em um castelo imponente ou em uma cabana simples, dependendo de como os blocos são conectados. E não para por aí. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram novas formas de carbono que estão revolucionando a tecnologia. Os fullerenos, por exemplo, são moléculas em forma de gaiola ou bola, onde os átomos de carbono estão organizados em pentágonos e hexágonos, muito parecido com uma bola de futebol. O C60, um dos fullerenos mais conhecidos, tem exatamente a mesma estrutura que uma bola de futebol tradicional, com 60 átomos de carbono. Depois, temos os nanotubos de carbono, cilindros de carbono com paredes de apenas um átomo de espessura. Esses nanotubos são incrivelmente fortes, cerca de 100 vezes mais fortes que o aço, mas muito mais leves. Eles também conduzem eletricidade e calor de maneira extraordinária, o que os torna perfeitos para aplicações em eletrônica avançada e materiais de alto desempenho. E então chegamos ao grafeno, talvez a forma mais revolucionária de carbono descoberta recentemente. O grafeno é essencialmente uma única camada de grafite, com a espessura de um único átomo. É transparente, flexível, mais forte que o aço e conduz eletricidade melhor que qualquer material conhecido à temperatura ambiente. Quando o grafeno foi isolado pela primeira vez em 2004, ele causou tanto alvoroço que os cientistas responsáveis, André Geim e Konstantin Novoselov, receberam o Prêmio Nobel de Física apenas 6 anos depois. Um reconhecimento extraordinariamente rápido. No mundo da ciência, hoje,
o grafeno está sendo explorado para uma infinidade de aplicações, desde telas de smartphones flexíveis até supercapacitores que podem revolucionar o armazenamento de energia. Imagine baterias que carregam em segundos em vez de horas, ou materiais de construção leves, mas incrivelmente fortes. Tudo isso graças a uma simples camada de átomos de carbono, organizados em hexágonos. Mas nem tudo sobre o carbono é positivo. O mesmo elemento que tornou possível nossa evolução e nossa civilização também está no centro de uma das maiores crises que a humanidade já enfrentou: a mudança climática. O dióxido de carbono, CO2, um simples composto com um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, está transformando nosso planeta de maneiras potencialmente catastróficas. Ao queimarmos combustíveis fósseis, liberamos CO2 na atmosfera. Esse gás tem a propriedade de absorver radiação infravermelha, o calor que a Terra normalmente irradia de volta para o espaço. Com mais CO2 na atmosfera, mais calor fica preso no nosso planeta, levando ao aumento das temperaturas globais, ao derretimento das calotas polares, à elevação do nível do mar e a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. É uma ironia cruel. O mesmo elemento que nos deu a energia para construir nossa civilização moderna, agora ameaça desestabilizá-la. O carbono que extraímos do subsolo na forma de combustíveis fósseis estava efetivamente fora do ciclo, removido da atmosfera por processos naturais ao longo de milhões de anos. Ao colocá-lo de volta na atmosfera em apenas poucos séculos, estamos essencialmente revertendo um processo geológico que levou eras para ocorrer. Para combater essa crise, os cientistas estão explorando maneiras de capturar o CO2 diretamente do ar ou das chaminés de fábricas e usinas, e depois armazená-lo de volta no subsolo ou transformá-lo em produtos úteis. Outros pesquisadores estão desenvolvendo formas alternativas de energia que não dependem de carbono fóssil, como energia solar, eólica e nuclear. E há aqueles que estão tentando desenvolver materiais e processos que utilizam carbono de maneiras mais sustentáveis, como bioplásticos feitos de plantas em vez de petróleo. O desafio é enorme, mas também representa uma oportunidade única para reinventarmos nossa relação com o carbono. Em vez de simplesmente extraí-lo e queimá-lo, podemos aprender a usá-lo em ciclos fechados, imitando a forma como a natureza recicla esse elemento vital, através de processos como a fotossíntese e a respiração. Falando em fotossíntese, vamos explorar um pouco mais esse processo incrível. As plantas e algumas bactérias conseguem fazer algo que ainda desafia nossa tecnologia mais avançada: capturar a energia da luz solar e usá-la para converter CO2 em compostos orgânicos complexos. Em essência, elas pegam o carbono do ar e o transformam em açúcares, que são usados para construir suas estruturas e fornecer energia para seu crescimento. Este processo está na base de praticamente toda a cadeia alimentar terrestre. As plantas capturam carbono do ar. Herbívoros comem plantas e obtêm esse carbono. Carnívoros comem herbívoros e assim por diante. Quando os organismos morrem, decompositores quebram suas moléculas e eventualmente devolvem parte desse carbono à atmosfera na forma de CO2, completando o ciclo. Esse ciclo do carbono é um dos processos mais fundamentais do nosso planeta. Por bilhões de anos, ele regulou a quantidade de CO2 na atmosfera, ajudando a manter as temperaturas em níveis que permitem a existência da vida como a conhecemos. É um equilíbrio delicado que agora estamos perturbando ao adicionar grandes quantidades de carbono extra ao sistema. Mas volte comigo por um momento à escala atômica. O que torna o carbono tão especial do ponto de vista químico? Por que ele forma tantos compostos diferentes? A resposta está na sua configuração eletrônica e tamanho. Com 4 elétrons na camada de valência, o carbono precisa de mais 4 para atingir uma configuração estável. Isso significa que ele pode compartilhar elétrons com até 4 outros átomos, formando ligações covalentes. Além disso, o carbono pode formar ligações duplas e triplas, onde compartilha, respectivamente, 2 ou 3 pares de elétrons com outro átomo. Isso adiciona uma camada extra de versatilidade. E o mais importante, o carbono pode se ligar a outros átomos de carbono, formando longas cadeias, anéis e estruturas tridimensionais complexas. Essa capacidade de formar esqueletos de carbono é o que permite a existência de milhões de compostos orgânicos diferentes. O tamanho do átomo de carbono também é crucial. Ele é pequeno o suficiente para formar ligações fortes, mas grande o suficiente para criar moléculas estáveis. O silício, como mencionamos antes, também pode formar 4 ligações, mas sendo maior,
suas ligações são mais fracas e mais sujeitas a reações indesejadas, especialmente em ambientes aquosos como o interior de células vivas. Outra propriedade fascinante do carbono é a sua capacidade de formar isômeros, compostos com a mesma fórmula química, mas estruturas diferentes. Por exemplo, tanto o etanol, álcool encontrado em bebidas, quanto o éter dimetílico têm a fórmula C2H6O, mas são substâncias completamente diferentes com propriedades distintas. Essa capacidade permite uma diversidade química ainda maior e é crucial para muitos processos biológicos. Vamos falar agora de uma das aplicações mais interessantes do carbono na ciência moderna: a datação por radiocarbono. O carbono não existe apenas como carbono 12, o isótopo mais comum, com 6 prótons e 6 nêutrons. Existe também o carbono 14, um isótopo radioativo com 6 prótons e 8 nêutrons. O carbono 14 é produzido naturalmente na atmosfera quando raios cósmicos atingem átomos de nitrogênio e é absorvido por plantas durante a fotossíntese. Todos os organismos vivos, incluindo nós humanos, incorporam uma pequena quantidade de carbono 14 junto com o carbono 12 comum. Enquanto estamos vivos, mantemos um equilíbrio constante entre esses isótopos, similar ao da atmosfera. Mas quando morremos, paramos de absorver novo carbono, e o carbono 14 existente começa a decair radioativamente a uma taxa conhecida. Sua meia-vida é de cerca de 5.730 anos. Medindo a proporção de carbono 14 para carbono 12 em restos orgânicos antigos, os arqueólogos podem determinar há quanto tempo o organismo morreu. Uma ferramenta inestimável para datar artefatos e compreender a história humana. Esta técnica, desenvolvida por Willard Libby na década de 1940, o que lhe rendeu um prêmio Nobel, revolucionou a arqueologia e nos ajudou a compreender melhor nosso passado. Agora, vamos dar um salto para o espaço. O carbono não é exclusivo da Terra. Ele é o quarto elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio, hélio e oxigênio. Nas profundezas do espaço interestelar, moléculas orgânicas complexas baseadas em carbono foram detectadas em nuvens moleculares, os berçários estelares onde novas estrelas e planetas estão se formando. Alguns cientistas acreditam que algumas dessas moléculas orgânicas podem ter chegado à Terra primitiva através de cometas e meteoritos, potencialmente fornecendo os blocos de construção moleculares que eventualmente levaram ao surgimento da vida. Esta ideia, conhecida como panspermia, sugere que os ingredientes para a vida, ou mesmo formas primitivas de vida, podem ser transportados entre planetas e sistemas estelares. Os astrônomos também descobriram que certas estrelas velhas estão cercadas por poeira de carbono, formando o que eles chamam de estrelas de carbono. Em alguns planetas gasosos gigantes, como Júpiter e Saturno, o metano, CH4, é uma parte significativa da atmosfera. E em condições de pressão extrema, como no interior de planetas gigantes, acredita-se que o carbono possa cristalizar em diamantes, literalmente fazendo chover diamantes. Voltando à Terra, uma das formas mais visíveis do ciclo do carbono é a respiração celular. Cada vez que você respira, está participando de uma troca global de carbono. Você inala oxigênio e exala dióxido de carbono, essencialmente revertendo o processo de fotossíntese. Dentro de suas células, o oxigênio é usado para queimar moléculas de glicose, C6H12O6, liberando a energia armazenada em suas ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Esta energia alimenta todas as suas funções corporais, desde o batimento cardíaco até os pensamentos complexos em seu cérebro. É uma troca perfeita. As plantas capturam energia solar e a armazenam em moléculas de carbono, que nós então queimamos para liberar essa energia. O carbono que exalamos é capturado novamente pelas plantas, completando o ciclo. É uma dança química que vem ocorrendo há bilhões de anos, muito antes dos humanos entrarem em cena. Mas o carbono não está apenas nas moléculas orgânicas vivas. Ele também forma uma parte crucial de muitos minerais. O carbonato de cálcio, KCO3, por exemplo, é o principal componente de conchas marinhas, corais, cascas de ovos e até mesmo das rochas calcárias que formam montanhas inteiras. Estes depósitos de carbonato representam um enorme reservatório de carbono que foi removido da atmosfera ao longo de milhões de anos. Quando esses carbonatos são expostos a ácidos ou altas temperaturas, eles liberam CO2 de volta à atmosfera. Este é um dos processos pelos quais o carbono inorgânico participa do ciclo global do carbono.
é também o princípio por trás de uma preocupação crescente: a acidificação dos oceanos. À medida que mais CO2 atmosférico se dissolve na água do mar, ela se torna mais ácida, dificultando a formação de conchas e esqueletos de carbonato por organismos marinhos. Uma das aplicações mais antigas do carbono na civilização humana é a tinta. O negro de fumo, uma forma quase pura de carbono produzida pela combustão incompleta de materiais orgânicos, tem sido usado como pigmento desde os tempos pré-históricos. As pinturas rupestres encontradas em cavernas na França e na Espanha, algumas com mais de 30 mil anos, foram feitas em parte com pigmentos à base de carbono. É incrível pensar que nossos ancestrais distantes já estavam utilizando as propriedades únicas deste elemento para a expressão artística. Na indústria moderna, o carbono continua sendo um material crucial. O carbono ativado, por exemplo, é usado em filtros de água e máscaras de gás devido à sua estrutura porosa que pode capturar impurezas e toxinas. As fibras de carbono, extremamente fortes e leves, são usadas em equipamentos esportivos de alto desempenho, em aeronaves e em carros de corrida. Na medicina, compostos de carbono formam a base de muitos medicamentos que salvam vidas. A aspirina, os antibióticos, os antidepressivos, os medicamentos para o coração, todos são moléculas orgânicas baseadas em carbono, cuidadosamente projetadas para interagir com sistemas biológicos específicos em nosso corpo. A química orgânica, o estudo de compostos de carbono, é fundamental para o desenvolvimento de novos tratamentos médicos. E no mundo da tecnologia, o silício, não o carbono, tem sido o elemento estrela dos semicondutores que alimentam nossos computadores e smartphones. Mas isso está mudando. Pesquisadores estão explorando materiais baseados em carbono, como o grafeno, para a próxima geração de eletrônicos. Estes materiais prometem dispositivos mais rápidos, menores e mais eficientes energeticamente. Uma área particularmente empolgante é a eletrônica orgânica, que utiliza polímeros condutores baseados em carbono para criar telas flexíveis, células solares de baixo custo e sensores impressos. Imagine dispositivos eletrônicos que podem ser dobrados, esticados ou mesmo implantados no corpo humano como pele artificial. Tudo isso possível graças às propriedades únicas dos compostos de carbono. No campo da energia, o carbono também está no centro de algumas das tecnologias mais promissoras. As células de combustível convertem hidrogênio e oxigênio em água, gerando eletricidade no processo. E muitas delas usam catalisadores que contêm carbono. O armazenamento de energia é outro campo onde materiais carbonáceos estão fazendo avanços significativos, com supercapacitores de grafeno prometendo carregar dispositivos em segundos, em vez de horas. E não podemos esquecer dos diamantes sintéticos, que estão revolucionando não apenas a indústria de joias, mas também aplicações tecnológicas avançadas. Os diamantes são excelentes condutores térmicos, muito melhores que o cobre, e quando dopados com certos elementos, podem se tornar semicondutores com propriedades únicas. Além disso, sua dureza extrema os torna ideais para ferramentas de corte industrial e equipamentos científicos que precisam operar em condições extremas. Uma aplicação particularmente fascinante dos diamantes sintéticos está na computação quântica. Os defeitos no cristal de diamante, chamados centros de nitrogênio vacância, podem armazenar informações quânticas que são mantidas em condições que seriam impossíveis para outros materiais. Isso pode ser a chave para computadores quânticos práticos no futuro. Computadores com poder de processamento exponencialmente maior que os atuais. Falando em futuro, os cientistas estão apenas começando a explorar as potencialidades do carbono em nanotecnologia. Além dos nanotubos e do grafeno que já mencionamos, estruturas cada vez mais complexas estão sendo criadas em escala nanométrica, engrenagens moleculares, motores e até circuitos inteiros feitos de carbono. Estas máquinas moleculares podem um dia revolucionar a medicina, permitindo tratamentos direcionados no nível celular ou a manufatura, possibilitando a construção de estruturas átomo por átomo. Uma área particularmente promissora é a pesquisa em diamantoide, pequenas estruturas com formato de diamante em escala nanométrica que combinam a estabilidade química do diamante com a funcionalidade de moléculas orgânicas. Estas estruturas podem um dia servir como andaimes moleculares para a construção de dispositivos complexos em escala nanométrica. Na fronteira entre a química do carbono e a biologia, está o campo emergente da biologia sintética, onde cientistas
Estão redesenhando organismos vivos ou mesmo criando novas formas de vida a partir do zero. Em 2010, pesquisadores no Instituto J. Craig Venter criaram a primeira célula com um genoma totalmente sintético. Essencialmente, eles escreveram o código genético, uma longa sequência de bases nitrogenadas ligadas a um esqueleto de açúcar-fosfato, ambos baseados em carbono, e inseriram esse código em uma célula, que passou a funcionar seguindo essas novas instruções. Esta pesquisa levanta questões profundas sobre o que significa estar vivo e sobre nosso papel como criadores de novas formas de vida. Também abre possibilidades empolgantes para projetar micro-organismos que podem produzir medicamentos, biocombustíveis ou até mesmo remover poluentes do ambiente. E não podemos falar do futuro do carbono sem mencionar algumas das ideias mais ousadas na luta contra as mudanças climáticas. Alguns cientistas propõem geoengenharia em grande escala, intervir deliberadamente no ciclo global do carbono para remover CO2 da atmosfera. Propostas incluem fertilizar os oceanos para estimular o crescimento de algas que absorvem carbono, plantar trilhões de árvores ou até mesmo instalar árvores artificiais, máquinas que capturam CO2 diretamente do ar. Outras ideias envolvem transformar o CO2 capturado em materiais de construção como concreto ou até mesmo em combustíveis, criando um ciclo de carbono fechado, onde o mesmo carbono é usado repetidamente, em vez de ser continuamente extraído do subsolo. Estas tecnologias ainda estão em estágios iniciais, e muitas levantam questões éticas complexas sobre a manipulação de sistemas naturais em escala planetária. Mas elas ilustram como nossa compreensão cada vez mais sofisticada da química do carbono pode nos dar as ferramentas para enfrentar um dos maiores desafios da nossa era. À medida que avançamos no século XXI, nossa relação com o carbono está em um ponto de inflexão. Por um lado, nosso uso imprudente de combustíveis fósseis criou uma crise climática que ameaça a estabilidade de nossos ecossistemas e sociedades. Por outro lado, nossa crescente compreensão das propriedades únicas do carbono está abrindo portas para tecnologias que poderiam transformar positivamente nossas vidas, desde novos materiais e medicamentos até fontes de energia mais limpas. O desafio será navegar esta transição de forma que maximize os benefícios das tecnologias baseadas em carbono, enquanto minimiza os danos ambientais. Isso exigirá não apenas inovação científica, mas também sabedoria política e engajamento público informado. Enquanto contemplamos esse futuro, vale a pena refletir sobre a elegância do carbono como elemento. Sua posição única na tabela periódica, nem muito reativo, nem muito inerte, capaz de formar ligações estáveis, mas não rígidas demais para participar de reações dinâmicas. O torna perfeito para o tipo de química complexa que sustenta a vida. É quase como se o universo tivesse projetado o carbono especificamente para servir como a espinha dorsal da vida. E talvez, em um sentido fundamental, seja assim mesmo. As leis da física que governam o comportamento dos átomos e moléculas surgiram nos primeiros momentos após o Big Bang. O fato de que essas leis permitiram o surgimento de um elemento tão versátil como o carbono, que por sua vez tornou possível a evolução de criaturas como nós, capazes de estudar e compreender esses mesmos processos, é nada menos que extraordinário. Da próxima vez que você respirar, lembre-se de que está participando de um ciclo cósmico de carbono que conecta seu corpo às plantas, ao solo, aos oceanos, à atmosfera e, em última análise, às estrelas. O carbono em seu DNA pode ter feito parte de uma árvore, de um dinossauro, ou pode ter viajado pelo espaço em um cometa antes de se tornar parte de você. Somos literalmente feitos de poeira estelar, átomos de carbono forjados no coração de estrelas agora há muito extintas, que se reorganizaram na forma mais complexa que conhecemos, a vida consciente. E isso, para mim, é a coisa mais fascinante sobre o carbono. Ele é o elemento que permitiu ao universo conhecer a si mesmo. Da próxima vez que você olhar para um lápis, um diamante, uma árvore, ou mesmo para suas próprias mãos, lembre-se, você está testemunhando a versatilidade incrível de um único elemento, o carbono, o verdadeiro alicerce da vida como a conhecemos, e o protagonista de nossa história cósmica. Você sabia que o ar que a gente respira é feito, em sua maioria, de um gás invisível, sem cheiro, sem cor, e que é absolutamente essencial para a vida na Terra, mas não é o oxigênio? Pois é, quando a gente inspira, a impressão é que está colocando para dentro só o tal do oxigênio, mas na real, mais de 70% do que entra nos nossos pulmões
é nitrogênio. E o mais curioso, nosso corpo praticamente ignora esse gás. Ele passa por nós como um fantasma, sem fazer muito barulho, pelo menos à primeira vista. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se ele tá por todo lado, e a gente mal percebe, para que serve o nitrogênio, afinal? E por que a ciência se interessa tanto por ele? A resposta, como quase tudo na química, é muito mais fascinante do que parece, e pode te surpreender. Vamos pensar em uma coisa simples: comida. Você já ouviu falar em fertilizantes, né? Aqueles produtos que a gente joga na terra para ajudar as plantas a crescerem mais fortes, mais rápido? Pois é, adivinha? Qual é um dos principais componentes desses fertilizantes? Nitrogênio. E não é só uma parte qualquer, não. É o nitrogênio que ajuda as plantas a formar proteínas, que por sua vez alimentam animais, que alimentam a gente. Ou seja, sem nitrogênio disponível no solo, a cadeia alimentar simplesmente colapsa. Não tem planta, não tem bicho, não tem comida. A gente vive em um planeta cuja vida depende profundamente desse elemento. E, ironicamente, o nitrogênio está por toda parte no ar. Mas a maioria dos seres vivos não consegue usá-lo diretamente nessa forma gasosa. Isso por si só já é um baita enigma da natureza. E a ciência teve que quebrar a cabeça para conseguir domar esse gás. Agora segura essa. Foi justamente essa busca por domar o nitrogênio que levou à criação de uma das descobertas mais impactantes da história da humanidade: o processo de Haber-Bosch. Dois cientistas alemães, no começo do século XX, conseguiram pela primeira vez transformar o nitrogênio do ar em amônia sintética, um composto riquíssimo em nitrogênio, essencial na fabricação de fertilizantes. O impacto disso? Simplesmente revolucionário. Estima-se que metade da população mundial atual só está viva porque essa tecnologia permitiu uma produção massiva de alimentos. Sim, você que está assistindo isso agora talvez não existisse se esse processo não tivesse sido inventado. O nitrogênio, silencioso e invisível no ar, virou literalmente uma arma contra a fome. Mas nem tudo é bonança no mundo do nitrogênio. O mesmo elemento que ajuda a alimentar bilhões de pessoas também pode ser um vilão ambiental. Quando a gente usa fertilizantes em excesso, o nitrogênio se acumula nos solos e acaba sendo levado pelas chuvas para rios e lagos. Lá, ele estimula o crescimento desenfreado de algas, num fenômeno chamado eutrofização. Essas algas bloqueiam a luz do sol, consomem oxigênio e criam zonas mortas na água, onde nenhum peixe ou ser vivo aquático consegue sobreviver. O resultado? Ecossistemas inteiros destruídos. Então sim, o nitrogênio alimenta o mundo, mas também pode sufocar a vida, dependendo de como a gente o usa. Comenta aqui se você já tinha ouvido falar sobre esse impacto ambiental do nitrogênio, ou se isso foi novidade para você. E olha que não para por aí. O nitrogênio também é protagonista em outros campos da ciência. Na medicina, por exemplo, o óxido nitroso, um composto derivado do nitrogênio, é usado como anestésico. Sabe aquele gás do riso que os dentistas usam para deixar os pacientes relaxados? Pois é ele mesmo. E além disso, o nitrogênio líquido, que é extremamente frio, é utilizado em criogenia, na preservação de tecidos, células e até embriões humanos. É tipo um supercongelador natural. Em tecnologia, ele também ajuda a manter equipamentos sensíveis em temperaturas baixíssimas, fundamentais em certos experimentos de física e química de altíssimo nível. Isso sem contar o papel do nitrogênio na indústria de explosivos e de combustíveis de foguetes. Sim, o mesmo elemento que ajuda a planta a crescer também empurra espaçonaves para fora da Terra. E talvez agora você esteja começando a perceber como esse elemento, tão presente e tão silencioso, é na verdade um verdadeiro herói, ou vilão, invisível. A dualidade do nitrogênio é impressionante. Ele pode sustentar a vida e, ao mesmo tempo, desequilibrar a natureza. Pode anestesiar uma dor ou explodir um míssil. Pode estar na folha de alface da sua salada e no laboratório, que congela óvulos para fertilizações futuras. Ele é discreto, mas está em todo lugar. É como um pano de fundo da existência, quase imperceptível, mas absolutamente essencial. E o mais louco é que tudo isso gira em torno de um átomo só, com 7 prótons, 7 elétrons e uma capacidade incrível de formar ligações com outros elementos. E por falar em ligações, deixa eu te contar uma das mais intrigantes do mundo da bioquímica. O nitrogênio está na base do nosso DNA. Isso mesmo. Aquelas letrinhas A, T, C e G que a gente vê nos documentários sobre genética, as famosas bases nitrogenadas, são moléculas que contêm nitrogênio. Sem ele não existiria código genético, não existiria hereditariedade, não existiria evolução.
Tudo isso porque esse pequeno átomo tem uma habilidade especial de formar ligações estáveis, mas versáteis, o que o torna perfeito para armazenar e transmitir informação genética. Então, da próxima vez que você pensar em como a vida surgiu, ou em como os traços da sua avó estão no seu rosto, lembre-se, o nitrogênio estava lá no comecinho de tudo. E isso nos leva a uma questão mais filosófica. Se o nitrogênio está no ar, na comida, nos nossos genes, no avanço da ciência e na destruição de ecossistemas, como é que a gente lida com esse poder todo? Como a humanidade pode continuar aproveitando os benefícios desse elemento sem cair nas armadilhas dos seus excessos? Essa é uma discussão cada vez mais urgente, principalmente quando a gente pensa em como alimentar quase 10 bilhões de pessoas no futuro, sem acabar com os recursos naturais do planeta. E o debate já começou. Cientistas ao redor do mundo estão buscando formas mais sustentáveis de fixar nitrogênio, de usar fertilizantes mais eficientes, de reciclar o nitrogênio em ambientes agrícolas. Tudo isso para manter o equilíbrio entre produção e preservação. Já aproveita e comenta aqui. Você acha que a gente vai conseguir esse equilíbrio ou vai repetir os mesmos erros do passado? E antes que eu me esqueça, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, se tá te mostrando um lado da química que você nunca tinha parado para pensar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Cada inscrito novo aqui ajuda esse projeto a crescer e levar mais ciência de qualidade para mais gente. E se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre o tema, comenta aqui, porque eu sempre olho os comentários e pode ser que a sua pergunta vire tema de um próximo vídeo. Mas voltando ao nosso amigo nitrogênio, tem mais uma curiosidade que talvez você não saiba. Astronautas também precisam se preocupar com ele. Em missões espaciais, quando os astronautas vão para fora da nave, eles precisam usar roupas especiais pressurizadas. E uma das maiores preocupações é evitar algo chamado doença descompressiva, que acontece quando o nitrogênio dissolvido no sangue forma bolhas durante mudanças de pressão. É o mesmo problema que mergulhadores enfrentam quando sobem rápido demais à superfície. Isso mostra que, mesmo fora da Terra, o comportamento do nitrogênio continua sendo um fator crítico para manter a vida segura. Ele é invisível, mas impõe respeito até no vácuo do espaço. E se você achou isso interessante, espera até descobrir que cientistas estão estudando a possibilidade de utilizar ciclos artificiais de nitrogênio em colônias espaciais futuras. Afinal, se a gente quiser cultivar alimentos em Marte ou em estações espaciais, vai ter que encontrar uma forma de replicar o ciclo natural do nitrogênio que existe aqui na Terra. Ou seja, até nos nossos sonhos mais futuristas de colonizar outros planetas, o nitrogênio vai ter um papel central. Ele é uma daquelas peças do quebra-cabeça da vida que simplesmente não dá para ignorar. Agora me diz, quantas vezes você já respirou hoje sem nem lembrar que estava puxando nitrogênio para dentro? Que loucura, né? A gente vive imerso nele, como peixes em um oceano invisível. E mesmo assim, é preciso uma lente científica para revelar sua importância gigantesca. É isso que a química faz. Ela tira o véu do comum e mostra como cada pedacinho do universo está conectado. E o nitrogênio é um daqueles fios invisíveis que costura o mundo todo, do DNA ao solo fértil, das estrelas às nossas células. Se esse vídeo te fez olhar o ar ao seu redor com outros olhos, então valeu a pena. Deixa seu comentário aqui, dizendo qual dessas curiosidades te surpreendeu mais. E já aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que também vai ficar de queixo caído com o que descobriu sobre o nitrogênio. Afinal, conhecimento bom é aquele que a gente espalha. A gente se vê no próximo vídeo, com mais uma viagem científica que começa com uma pergunta simples e termina com um universo inteiro de descobertas. Você já parou para pensar sobre o elemento químico mais crucial para a nossa existência diária? Imagine só. Todos os dias, sem perceber, você está em contato constante com uma substância invisível, inodora e insípida, mas absolutamente indispensável. Basta um único minuto sem ela e o nosso corpo começa a entrar em colapso. Estamos falando do oxigênio, esse gás discreto, que representa cerca de 21% da composição da atmosfera, mas que tem um papel desproporcionalmente enorme na manutenção da vida na Terra. Ele está no ar que respiramos, no sangue que corre pelas nossas veias, nas células que mantêm nossos órgãos funcionando e, inclusive, nos processos que movem o mundo ao nosso redor.
Desde o simples ato de acender uma vela, até os procedimentos mais sofisticados em uma cirurgia cardíaca, o oxigênio está lá, como um coadjuvante que na verdade é o protagonista de tudo. É curioso pensar que esse elemento, aparentemente banal, é o mesmo que fez com que organismos primitivos se transformassem ao longo de bilhões de anos em criaturas complexas como nós. Desde as cianobactérias, que começaram a liberar oxigênio na atmosfera, em um processo conhecido como a grande oxidação, até as plantas modernas que reciclam esse gás diariamente, o oxigênio é o verdadeiro motor invisível da biosfera. E não para por aí. Quando cientistas como Joseph Priestley e Carl Wilhelm Scheele começaram a isolar o oxigênio no século XVIII, eles não tinham ideia do tamanho da revolução que estavam iniciando. A partir dali, o mundo começou a compreender que não era o fogo ou o ar puro que causava as reações químicas. Era o oxigênio. Ele não apenas alimenta as chamas, mas também as nossas mitocôndrias, os motores microscópicos dentro das nossas células. Foi o começo de uma nova era na ciência. A descoberta do oxigênio não mudou apenas a química. Ela mudou a medicina, a biologia, a física e até mesmo a maneira como olhamos para o espaço sideral. Afinal, até mesmo para pensar em colonizar outros planetas, uma das primeiras perguntas que fazemos é: existe oxigênio por lá? Então, se você achava que o oxigênio era só o gás da respiração, prepare-se. O que ele faz por você e pelo mundo vai muito além de encher seus pulmões. Aproveita e comenta aqui embaixo. Você sabia que o oxigênio teve esse impacto todo na história da vida e da ciência? Mas nem tudo sobre o oxigênio é tão simples quanto parece. Apesar de ser um dos elementos mais fundamentais para a vida, ele também é paradoxal. Pode sustentar ou destruir dependendo do contexto. Em altas concentrações, por exemplo, o oxigênio se torna tóxico para o organismo humano, afetando o sistema nervoso e causando o que os cientistas chamam de toxicidade por oxigênio, algo especialmente crítico em mergulhos profundos ou ambientes hiperbáricos. E no contexto ambiental, o dilema é ainda mais preocupante. De que adianta termos oxigênio na atmosfera se o ar está contaminado com poluentes que tornam a respiração um risco à saúde? Em grandes centros urbanos, a mistura entre oxigênio e gases como dióxido de enxofre, monóxido de carbono e ozônio em níveis inadequados compromete não só a saúde humana, mas também o funcionamento dos ecossistemas. A questão se aprofunda quando percebemos que nosso modelo de desenvolvimento econômico depende, em grande parte, da queima de combustíveis fósseis, um processo que consome oxigênio e libera uma avalanche de partículas nocivas no ar. É um ciclo vicioso. Usamos oxigênio para gerar energia e mobilidade, mas esse mesmo processo compromete a qualidade do ar e agrava as mudanças climáticas. Isso nos coloca diante de uma encruzilhada crítica para o futuro: como continuar utilizando o oxigênio em nossas atividades industriais, médicas e tecnológicas, sem comprometer a sua disponibilidade e qualidade para os próprios seres vivos que ele sustenta? A resposta está na ciência, na inovação e principalmente em decisões coletivas. A transição para fontes limpas de energia, como hidrogênio verde e energia solar, tem tudo a ver com o equilíbrio do uso do oxigênio e a preservação da atmosfera. Na indústria, ele é um insumo essencial para a produção de aço, cimento e produtos químicos. E na medicina, é a linha tênue entre a vida e a morte em hospitais do mundo inteiro, presente em respiradores, terapias de oxigenação e cirurgias de alta complexidade. Até na exploração espacial, o oxigênio é uma chave vital. É utilizado tanto para a propulsão de foguetes, quanto para manter astronautas vivos em ambientes onde ele simplesmente não existe. Cada avanço, cada inovação que envolve o uso do oxigênio nos mostra que esse gás, tão abundante e ao mesmo tempo tão sensível, precisa ser tratado com responsabilidade e reverência. Então, me conta nos comentários. Você imaginava que o oxigênio tinha esse lado tão complexo e ao mesmo tempo tão indispensável? E se estiver curtindo o conteúdo até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Ainda tem muita coisa surpreendente vindo por aí. É crucial entender que o oxigênio não é apenas um elemento estático em nossa atmosfera. Ele é parte de um sistema dinâmico, complexo e profundamente interconectado com todos os aspectos da vida na Terra. A quantidade de oxigênio que respiramos hoje é resultado de bilhões de anos de processos naturais, principalmente da fotossíntese realizada por plantas, algas e cianobactérias. Esses organismos, silenciosamente, liberam oxigênio como subproduto enquanto capturam dióxido de carbono e luz solar, num ciclo que mantém o equilíbrio da vida.
Mas esse equilíbrio está longe de ser garantido. Desmatamentos em larga escala, degradação dos oceanos e aquecimento global comprometem justamente os maiores produtores de oxigênio do planeta. Você sabia, por exemplo, que grande parte do oxigênio que respiramos vem do fitoplâncton marinho? Pois é, aqueles minúsculos organismos que flutuam nos oceanos têm um papel mais importante que qualquer floresta em terra firme. E se os mares aquecerem demais ou se tornarem excessivamente ácidos, a capacidade do fitoplâncton de produzir oxigênio cai drasticamente. Isso significa que a luta contra as mudanças climáticas é também uma luta pela manutenção da nossa própria capacidade de respirar. Quando falamos de futuro, precisamos pensar em políticas ambientais sérias, tecnologias limpas, consumo consciente e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de ciência, se trata de sobrevivência. Então aproveita esse momento e comenta aqui. Você já tinha parado para pensar que proteger a Amazônia ou os oceanos tem tudo a ver com garantir que ainda haja oxigênio para a gente respirar amanhã? Sua participação é essencial. Escreve aí o que mais te chamou a atenção até agora, porque compartilhar essas reflexões é o que transforma esse conteúdo em uma conversa real e coletiva. E fica comigo, porque ainda vamos descobrir algumas curiosidades inacreditáveis sobre esse gás que parece simples, mas é puro mistério quando olhamos de perto. Sabia, por exemplo, que o oxigênio pode enferrujar metais, acelerar o envelhecimento do corpo humano e até alimentar estrelas em seus últimos suspiros antes de explodirem como supernovas? Pois é, o oxigênio está em toda parte, da célula ao cosmos. Se você está curtindo essa viagem, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada científica. Para realmente entender a importância do oxigênio, precisamos ir além da imagem comum de um gás que simplesmente entra e sai dos nossos pulmões. É preciso enxergá-lo como um protagonista invisível que participa dos momentos mais cruciais da existência humana, desde uma respiração tranquila durante o sono até as ousadas tentativas de colonizar outros planetas. O oxigênio é, ao mesmo tempo, herói da medicina moderna e peça-chave da engenharia aeroespacial. Sem ele, não teríamos UTI, anestesia, tratamentos intensivos, nem sequer foguetes que atravessam a estratosfera. Hoje, cientistas estudam formas de produzir oxigênio em Marte para viabilizar missões tripuladas de longa duração, e pesquisas com eletrolisadores avançados buscam extrair oxigênio de fontes como a água, usando energia solar. Uma tecnologia que pode tanto alimentar colônias espaciais quanto revolucionar a produção de combustíveis limpos aqui na Terra. Enquanto isso, na área ambiental, pesquisadores desenvolvem sensores capazes de monitorar, em tempo real, a concentração de oxigênio em florestas e oceanos, para identificar desequilíbrios ecológicos, antes que se tornem desastres irreversíveis. A verdade é que o oxigênio está se tornando um dos pilares da inovação científica do século XXI, seja como ferramenta para preservar a vida, seja como trampolim para desbravar o cosmos. Por isso, se você está achando tudo isso tão instigante quanto eu, aproveita agora para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdos que provocam, ensinam e inspiram. E já deixa aí, nos comentários, em qual dessas aplicações você acha que o oxigênio vai ter o maior impacto no futuro? Na medicina, na preservação do planeta ou na exploração do espaço? A gente quer muito saber a sua opinião. E para encerrar, uma última reflexão. Se o oxigênio é essencial para a vida, talvez também seja símbolo da nossa responsabilidade. Cada respiração que damos é um lembrete de que fazemos parte de um sistema interdependente, onde tudo está conectado. O ar, o mar, a ciência, o ser humano. Entender o oxigênio é entender a si mesmo. É perceber que a ciência não está distante, mas presente em cada célula, em cada inspiração. Que esse conhecimento nos mova a agir com mais consciência, a questionar mais, a cuidar melhor do mundo em que vivemos. Muito obrigado por acompanhar até aqui, e se esse vídeo te fez enxergar o oxigênio com outros olhos, compartilha com alguém que precisa respirar essa mesma curiosidade. Até a próxima descoberta. Você escova os dentes todos os dias, mas já parou para pensar por que quase todas as pastas de dente têm flúor? Será que é só por causa das cáries? E se eu te dissesse que o flúor também está presente na água que você bebe, nos remédios que você toma e até no processo de enriquecimento de urânio? Estranho? Curioso? Então segura essa. O flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica.
ou seja, o maior puxador de elétrons conhecido na natureza. E isso o torna um dos elementos mais reativos, poderosos e, ao mesmo tempo, perigosos da química moderna. Mas calma, não precisa sair jogando fora a pasta de dente, nem cancelando sua escovação. Neste vídeo, vamos explorar a fundo para que serve o elemento químico flúor, onde ele está, o que ele faz e por que ele é tão polêmico. De aplicações na odontologia a usos em armamentos nucleares, o flúor é um verdadeiro camaleão químico, útil, tóxico, revolucionário e às vezes até mal compreendido. Então já aproveita, se você ama química, quer entender melhor o mundo ao seu redor, ou só está curioso com o que tem na sua água e nos seus dentes, já deixa seu like, compartilha com aquele amigo que vive no dentista e se inscreve no canal Loucura Química, porque hoje você vai descobrir tudo, absolutamente tudo, sobre o elemento flúor. Você tem flúor dentro de você, e isso não é teoria da conspiração, é bioquímica básica. Cerca de 99% do flúor presente no corpo humano está armazenado em tecidos calcificados, principalmente nos ossos e dentes. Mas como ele foi parar aí? Desde a infância, você tem contato com fontes de flúor, como água fluoretada, alimentos naturais com traços do elemento, e claro, produtos de higiene bucal. Uma vez ingerido ou absorvido, o flúor tem uma afinidade impressionante por estruturas ricas em cálcio. Ele substitui o grupo hidroxila do mineral da estrutura do esmalte dental, a hidroxiapatita, formando a fluorapatita, que é mais resistente à ação de ácidos e à desmineralização causada por bactérias. O resultado? Dentes mais fortes, menos propensos a cárie. Por isso, a odontologia moderna adotou o flúor como uma espécie de escudo químico contra as bactérias orais. Mas o que poucas pessoas sabem é que os ossos também acumulam flúor, e em excesso, isso pode virar um problema. Mas vamos, com calma. Antes de falarmos sobre os perigos, precisamos entender onde mais o flúor se esconde, ou se revela. O flúor pode até parecer um elemento artificial, já que o associamos tanto à pasta de dente e produtos industriais, mas a verdade é que ele é profundamente natural, e está presente no planeta Terra desde o começo da sua formação. Na natureza, o flúor não aparece como elemento isolado, F2, porque ele é extremamente reativo. Ele nunca anda sozinho, sempre está ligado a outros elementos, formando compostos, principalmente os chamados fluoretos. O mais comum deles é o fluoreto, de cálcio, KF2, encontrado no mineral fluorita, ou espato-flúor, uma bela pedra translúcida que pode apresentar cores roxas, verdes, azuis ou incolores. Esse mineral é a principal fonte de extração do flúor no mundo. Outro mineral importante é a criolina, composta por fluoretos de alumínio e sódio, utilizada principalmente na indústria do alumínio. Já na crosta terrestre, o flúor está presente em quantidades significativas, com concentração média de cerca de 500 ppm, partes por milhão. Pode parecer pouco, mas isso é o suficiente para torná-lo mais comum que elementos como carbono ou nitrogênio, pelo menos no solo. Além disso, o flúor aparece em algumas águas subterrâneas em concentrações naturais relativamente altas, principalmente em regiões de origem vulcânica. Isso tem impactos diretos na saúde das populações locais, tanto positivos quanto negativos, como veremos mais adiante. Até alimentos possuem traços de flúor. Peixes, chás, vegetais e até o sal de cozinha em alguns países possuem adição de flúor. Mas atenção, as quantidades variam bastante e nem sempre esse flúor é biodisponível, ou seja, facilmente absorvido pelo organismo. A chave aqui é entender que o flúor já está no nosso ambiente. Não é um invasor moderno. O que a ciência e a indústria fizeram foi intensificar seu uso, com objetivos bem específicos. Um deles, por sinal, está bem no seu banheiro. Você já parou para ler a composição da sua pasta de dente? Provavelmente vai encontrar algo, como fluoreto de sódio, NaF, ou monofluorfosfato de sódio, Na2PO3F. Mas por que isso é praticamente obrigatório nas fórmulas modernas de higiene bucal? Tudo começa com o processo de desmineralização e remineralização dos dentes. A cada refeição, especialmente quando ingerimos açúcares, bactérias presentes na nossa boca produzem ácidos como subproduto. Esses ácidos atacam o esmalte dental, que é composto majoritariamente por cristais de hidroxiapatita, uma forma de fosfato de cálcio. Esses ataques ácidos causam a perda de minerais da estrutura dos dentes. Isso é a desmineralização. Se esse processo não for revertido, ele leva à formação de cáries, as temidas vilãs da odontologia. É aí que o flúor entra em cena.
Quando presente na saliva ou aplicado diretamente no esmalte, ele promove a formação de fluorapatita, uma versão modificada da hidroxiapatita, muito mais resistente à acidez. Em outras palavras, o flúor reforça os dentes, tornando-os menos suscetíveis às cáries. Mas não é só isso. O flúor também tem uma leve ação antibacteriana. Ele inibe enzimas essenciais do metabolismo das bactérias cariogênicas, dificultando sua sobrevivência em ambientes altamente açucarados. Desde que os primeiros estudos sobre a fluoretação da água e o uso de cremes dentais fluoretados foram publicados, as taxas de cáries infantis despencaram em diversos países. Isso fez com que o flúor fosse considerado um dos grandes aliados da saúde pública na prevenção de doenças bucais. No entanto, como toda boa ferramenta química, a dosagem é essencial. Pequenas quantidades são protetoras, mas o excesso pode gerar problemas sérios, inclusive estéticos, como veremos logo mais. Antes disso, vamos entender como o flúor saiu da pasta de dente e foi parar na sua torneira. Imagine um remédio sendo adicionado diretamente à água que você bebe todos os dias. Parece exagerado? Pois foi exatamente isso que a comunidade científica propôs e implementou ao longo do século XX, e ainda é feito em diversos países. Estamos falando da fluoretação da água potável. A ideia surgiu por volta da década de 1940, quando pesquisadores norte-americanos perceberam que certas cidades onde a água continha flúor natural apresentavam índices muito mais baixos de cárie dentária. O caso clássico é o de Colorado Springs, nos Maquioa, onde uma concentração natural elevada de flúor coincidiu com uma população notavelmente mais resistente a cáries. A partir daí, instituiu-se a prática de adicionar doses controladas de flúor à água tratada, algo em torno de 0,7 a 1,0 mg por litro, dependendo da região. Essa medida de saúde pública foi adotada em larga escala em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Austrália. No Brasil, a fluoretação da água se tornou obrigatória por lei em municípios com sistema de tratamento público desde 1974. Os impactos foram notáveis. Cidades com água fluoretada registraram até 70% de redução nas taxas de cárie em crianças. Mas claro, nem tudo são flores. Essa prática também gerou debates acalorados. Críticos argumentam que a fluoretação viola o direito individual de escolha, uma vez que todos consomem o flúor, independentemente de sua necessidade ou condição de saúde. Outros apontam riscos associados à ingestão excessiva, especialmente em crianças, como a fluorose dentária, que falaremos a seguir. Além disso, em regiões onde o consumo de água mineral engarrafada ultrapassa o da água da torneira, a fluoretação pode se tornar ineficaz e ainda assim imposta ao sistema de tratamento. Apesar das controvérsias, a maior parte das entidades médicas e odontológicas do mundo, incluindo a Organização Mundial da Saúde, OMS, ainda recomenda a fluoretação como uma medida segura e eficaz de combate à cárie. Mas, como você já percebeu, a dose faz o veneno. E quando o flúor extrapola os limites, as consequências podem marcar os dentes, literalmente. Você já notou manchas esbranquiçadas ou acastanhadas nos dentes de algumas pessoas? Em muitos casos, isso é resultado de um distúrbio chamado fluorose dentária, uma condição causada pela ingestão excessiva de flúor durante o desenvolvimento dos dentes, geralmente na infância. O mecanismo é relativamente simples. Quando uma criança consome mais flúor do que o necessário, seja pela água, cremes dentais engolidos, suplementos ou alimentos, durante a formação do esmalte dentário, normalmente até os 8 anos de idade, o processo de mineralização se desequilibra. Isso gera defeitos estruturais nos cristais do esmalte, resultando nas famosas manchas opacas, linhas irregulares ou até cavidades visíveis. A fluorose pode variar de forma leve, com manchas quase imperceptíveis, até casos mais severos, que comprometem significativamente a estética dos dentes e exigem tratamento odontológico corretivo. Em regiões onde a concentração natural de flúor na água é alta, acima de 1,5 mg/L, a prevalência da condição pode ser alarmante. Mas, será que a fluorose é só uma questão estética? Na maioria dos casos, sim. As formas leves não afetam a funcionalidade dos dentes. No entanto, em exposições prolongadas e extremamente elevadas, principalmente em áreas rurais com águas subterrâneas naturalmente fluoretadas em excesso, a situação pode evoluir para algo mais sério: a fluorose esquelética. Essa condição
atinge os ossos, tornando-os mais densos, porém frágeis e suscetíveis a fraturas. E aqui está o ponto-chave. O flúor é um excelente aliado, mas não pode ser consumido de forma indiscriminada. Pais e responsáveis devem ficar atentos, especialmente com crianças pequenas que ainda não sabem cuspir o creme dental. A recomendação atual de entidades como a Associação Brasileira de Odontologia, ABO, é utilizar uma quantidade mínima de pasta, do tamanho de um grão de arroz, para crianças até 3 anos, e supervisionar a escovação até que tenham plena autonomia. Este é um exemplo clássico de como, na química e na vida, o excesso de uma coisa boa pode se tornar um problema. Agora que você conhece tanto os benefícios quanto os riscos, talvez esteja se perguntando: fora da saúde bucal, o flúor serve para mais alguma coisa? A resposta é sim, e vai te surpreender. Quando falamos em flúor, é fácil limitarmos nossa imaginação ao universo da saúde bucal. Mas seria um erro subestimar esse elemento. O flúor, na verdade, é um dos pilares discretos da indústria moderna. Sua presença está por trás de materiais avançados, tecnologias de ponta e até do combustível que alimenta reatores nucleares. Comecemos com o famoso Teflon. Sabe aquela frigideira em que você frita ovos sem óleo e nada gruda? Ela existe graças ao politetrafluoretileno, PTFE, um polímero sintetizado a partir de compostos fluorados. O flúor, com sua altíssima eletronegatividade e pequena massa atômica, cria ligações extremamente estáveis com o carbono, resultando em um material com baixo coeficiente de atrito, resistência térmica impressionante e praticamente inerte quimicamente. Ou seja, ele não reage com quase nada, ideal para cozinhas e também para aplicações industriais em ambientes agressivos, como reatores químicos. Mas o flúor não para por aí. Na indústria eletrônica, compostos fluorados são utilizados em processos de fabricação de semicondutores, limpeza de circuitos integrados e na produção de gases como o hexafluoreto de enxofre, SF6, que atua como isolante elétrico em disjuntores de alta tensão. Isso mesmo. O flúor ajuda a manter a energia elétrica fluindo com segurança nas grandes redes de distribuição. Agora, vamos para um dos papéis mais surpreendentes do flúor: a indústria nuclear. O urânio, para ser utilizado como combustível em usinas, precisa ser enriquecido, ou seja, a proporção do isótopo físsil U-235 deve ser aumentada. Para isso, o urânio metálico é transformado em hexafluoreto de urânio, UF6, um gás volátil que pode ser separado em centrífugas gasosas. Sem flúor, esse processo simplesmente não existiria. E se você usa refrigerador, ar-condicionado ou trabalha com extintores de incêndio, saiba que compostos fluorados como os HFCs, hidrofluorocarbonetos, e HCFCs, hidroclorofluorocarbonetos, já foram, e em alguns casos ainda são, empregados como gases refrigerantes e agentes extintores. Embora muitos deles estejam sendo progressivamente banidos por conta do impacto ambiental, o flúor ainda está presente em formulações mais modernas e sustentáveis. Outro campo de aplicação fascinante são os fluidos hidráulicos de aeronaves, que operam em temperaturas extremas. Fluoropolímeros e fluidos fluorados garantem estabilidade térmica e segurança em condições que destruiriam outros materiais. Curiosamente, até mesmo em roupas impermeáveis, lentes antirreflexo, painéis solares e sistemas de membrana para filtração química, o flúor aparece como um herói invisível. Ele é o típico químico discreto, mas indispensável. Não faz barulho, mas está em todo lugar onde a inovação acontece. No entanto, todo esse potencial só é possível graças à química dos compostos de flúor. O elemento em si, na sua forma pura, é uma fera indomável. E é isso que vamos ver a seguir. Imagine um gás amarelo esverdeado, extremamente tóxico, corrosivo e capaz de reagir violentamente com quase qualquer substância conhecida. Agora, imagine que esse gás seja também o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, um verdadeiro devorador de elétron. Esse é o flúor molecular, o temido F2. Enquanto os compostos de flúor são amplamente utilizados e relativamente seguros, o gás flúor puro é uma das substâncias mais perigosas que a química conhece. A sua reatividade é tamanha que ele pode incendiar materiais que normalmente não queimam, como vidro, areia, metais nobres como a platina e até água. Sim, o flúor pode reagir com a água para formar ácido fluorídrico, HF, e oxigênio, um espetáculo de reatividade, embora assustador. Por causa dessa natureza hiperreativa,
o gás flúor não é encontrado livre na natureza. Ele só existe combinado em minerais como a fluorita, KF2, e precisa ser separado em laboratório ou em ambientes industriais altamente controlados. Sua produção exige equipamentos especiais feitos com materiais que resistem à sua agressividade, como ligas de níquel ou monel. Até o transporte e armazenamento do flúor são desafiadores. Um vazamento pode ser letal. Mas por que insistimos em lidar com algo tão perigoso? Porque os benefícios são imensos. O F2 é essencial, por exemplo, para a produção do hexafluoreto de urânio, o F6, utilizado no enriquecimento de urânio. Também participa da produção de fluidos perfluorados, refrigerantes industriais e até agentes farmacêuticos fluorados. Algumas indústrias de semicondutores utilizam flúor gasoso para gravar circuitos em chips com altíssima precisão, aproveitando sua capacidade de remover materiais com eficiência quase cirúrgica. Mas não confunda, o manuseio do flúor é uma atividade altamente especializada. Um erro pode causar desde queimaduras químicas severas até falência respiratória, devido à inalação. Em caso de exposição, a ação precisa ser imediata. E mesmo assim, os riscos são altíssimos. Por isso, todo trabalho com flúor puro requer protocolos de segurança rigorosos, sistemas de ventilação potentes e trajes de proteção completa. Se pensarmos bem, o flúor é quase como uma fera selvagem que, domada com conhecimento e tecnologia, torna-se uma ferramenta poderosa para a humanidade. Mas se subestimado, pode se tornar mortal. E falando em toxicidade, o flúor possui uma versão líquida, ainda mais perigosa e, curiosamente, bastante útil: o ácido fluorídrico. Você já ouviu dizer que existe um ácido tão perigoso que consegue corroer vidro? Pois é, esse ácido existe e se chama ácido fluorídrico, HF, uma solução aquosa do gás fluorídrico, extremamente corrosiva e tóxica. Ao contrário dos ácidos mais comuns, como o ácido clorídrico, HCl, o HF possui uma característica única. Ele reage com o dióxido de silício e CO2, principal componente do vidro, formando fluoretos de silício solúveis. Isso faz com que o vidro literalmente seja dissolvido ao contato com o HF, o que é tão impressionante quanto perigoso. Por isso, o ácido fluorídrico deve ser armazenado em frascos de plástico especiais, geralmente feitos de polietileno ou politetrafluoretileno, PTFE. Mas qual a utilidade dessa fera corrosiva? Apesar do seu perigo, o HF é indispensável na indústria química e na pesquisa científica. Ele é usado para a gravação de vidros e cristais, onde a capacidade de corroer seletivamente o vidro permite a criação de padrões e marcas precisas. Produção de fluoretos e compostos fluorados, essenciais na fabricação de refrigerantes, plásticos e fármacos. Limpeza e preparação de superfícies. Em semicondutores e circuitos eletrônicos, onde a remoção de óxidos e impurezas é fundamental para a qualidade do produto final. Síntese orgânica e inorgânica é reagente-chave em muitas transformações químicas que envolvem a introdução de flúor em moléculas orgânicas. Porém, o manuseio do HF exige extrema cautela, pois ele é altamente tóxico e penetra facilmente na pele, causando queimaduras profundas que não são imediatamente dolorosas, o que pode levar a atrasos no tratamento e graves complicações. O contato pode causar danos aos ossos e órgãos internos devido à capacidade do íon fluoreto de interferir no metabolismo do cálcio. Assim, profissionais que trabalham com o HF usam equipamentos de proteção completos e protocolos rigorosos para evitar acidentes. A importância do ácido fluorídrico mostra como o flúor, embora perigoso, é também um elemento fundamental para avanços tecnológicos. Sua dualidade, entre risco e benefício, resume muito do que vimos até aqui. Você sabia que o flúor está presente em produtos do dia a dia, na água que você bebe e até nos alimentos que você consome? Mas antes que você imagine algo estranho, é importante entender que o flúor, em quantidades controladas, é um aliado da saúde pública e do bem-estar, e que o equilíbrio é essencial para evitar os riscos associados. O exemplo mais clássico e conhecido é o fluoreto, na água potável. Muitos países adicionam fluoreto, que pode vir do fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio ou ácido fluorsilícico, na água distribuída para as residências. Essa prática, chamada de fluoretação da água, tem como objetivo reduzir a incidência de cáries dentárias na população. A Organização Mundial da Saúde recomenda níveis seguros para essa adição,
geralmente entre 0,5 a 1,0 mg/gl. Valor eficaz para a prevenção sem causar efeitos adversos. Além disso, o flúor está presente em cremes dentais e enxaguantes bucais, cuja função é fortalecer o esmalte dos dentes. Ao incorporar flúor na estrutura mineral do esmalte, forma-se uma substância mais resistente à ação dos ácidos produzidos por bactérias na boca, prevenindo a deterioração dentária. Porém, é preciso atenção. O excesso de flúor pode causar a fluorose dental, que aparece como manchas ou manchas brancas nos dentes, e em casos mais severos, pode afetar os ossos, fluorose esquelética. Por isso, o controle da ingestão é fundamental. Além da saúde bucal, o flúor aparece em produtos de uso diário que você talvez nem associe ao elemento químico. Alguns exemplos: Teflon nas panelas antiaderentes, que mencionamos no capítulo anterior, revestimentos resistentes à água e manchas em tecidos e roupas, cosméticos e produtos farmacêuticos, contendo compostos fluorados para melhorar a estabilidade e absorção, produtos eletrônicos e de alta tecnologia, como componentes de smartphones e computadores, onde compostos fluorados são utilizados para proteção e isolamento. Curiosamente, o flúor também pode ser encontrado em quantidades mínimas em certos alimentos, principalmente em frutos do mar, chá e algumas águas minerais. A presença difundida do flúor no cotidiano mostra como ele é um elemento químico onipresente, multifuncional e fundamental, embora muitas vezes invisível aos olhos comuns. Você já se perguntou de que outras formas o flúor pode impactar a sua vida? O flúor é muito mais do que o vilão perigoso ou o componente das pastas de dente que conhecemos. Nos últimos anos, a química do flúor tem revelado novas aplicações surpreendentes e aberto caminhos inovadores em ciência e tecnologia. Por exemplo, você sabia que compostos fluorados estão na vanguarda da criação de medicamentos modernos? Muitos fármacos anticâncer, antivirais e até anestésicos contêm flúor em sua estrutura molecular. A presença do flúor ajuda a modificar propriedades químicas e biológicas, tornando os medicamentos mais eficazes, estáveis e seletivos. Outro avanço promissor está na área dos materiais superresistentes. O grafeno fluorinado, por exemplo, é uma variação do grafeno que ganha propriedades únicas, como o aumento da resistência química e possibilidade de controlar sua condutividade elétrica. Isso abre portas para eletrônicos mais avançados, sensores ultrassensíveis e até dispositivos flexíveis. Além disso, na energia limpa, compostos fluorados são utilizados em baterias de alta performance e em sistemas de armazenamento de hidrogênio. Eles ajudam a melhorar a eficiência e segurança, contribuindo para a sustentabilidade. Também vale mencionar a pesquisa em nanotecnologia, onde átomos de flúor são usados para modificar superfícies de nanopartículas, controlando suas propriedades e ampliando suas aplicações em catalisadores, medicina e eletrônica. Mas, como sempre, o flúor exige respeito e conhecimento para ser manipulado. Cientistas seguem investigando suas possibilidades e limites, buscando maximizar seus benefícios e minimizar impactos ambientais e à saúde. Para você, entusiasta da química, conhecer essas aplicações mostra que o flúor é um elemento fascinante, cheio de potencial e importância para o nosso futuro. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui qual dessas curiosidades mais te surpreendeu, ou se você quer saber mais sobre algum outro elemento químico. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E aqui fica um desafio. Na próxima vez que usar sua pasta de dente ou ver um produto com flúor, lembre-se da complexidade e da importância química por trás daquele pequeno átomo. Até o próximo vídeo. Eu duvido que você já parou para pensar no que faz aquelas luzes vibrantes dos letreiros de bares, lojas e cassinos brilharem com um vermelho tão hipnotizante. Ou por que um elemento químico descoberto há mais de um século ainda está presente em tecnologias modernas e até nas estrelas do universo. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do neônio, um elemento químico que não só ilumina nossas cidades, mas também guarda segredos cósmicos e aplicações surpreendentes. Neste vídeo, você vai descobrir o que torna o neônio tão especial, como ele transformou a história da publicidade, onde ele aparece no seu dia a dia, e até se ele ainda tem espaço em um mundo dominado pelos LEDs. Então, prepare-se para uma jornada química cheia de brilho e curiosidades. Se você é estudante,
entusiasta da ciência ou simplesmente alguém curioso sobre como a química molda o mundo, este vídeo é para você. Vamos simplificar conceitos, explorar exemplos práticos e esclarecer aquelas dúvidas que talvez você tenha desde as aulas de química. E claro, queremos ouvir de você. Já viu um letreiro de neônio que chamou sua atenção? Deixe nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar com aquele amigo que adora ciência e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos começar? Capítulo 1. O que é o neônio e por que ele brilha? Imagine um elemento tão reservado que quase não interage com nada ao seu redor. Mas quando ganha um pouco de energia, se transforma em uma estrela brilhante. Esse é o neônio, um gás nobre que ocupa o número 10 na tabela periódica. Mas o que faz dele tão especial? Vamos por partes, como um bom experimento químico, e desvendar por que o neônio é sinônimo de luz e fascínio. Primeiro, o básico. O neônio é um gás incolor, inodoro e extremamente estável. Ele faz parte da família dos gases nobres. Aqueles elementos que, por terem suas camadas de elétrons completas, são como os introvertidos da química. Não gostam de reagir com ninguém. Essa estabilidade, chamada de inércia química, é o que torna o neônio tão único. Mas, se ele é tão tímido, como ele consegue brilhar em letreiros que vemos nas ruas? Aqui entra o segredo do brilho do neônio: a excitação dos elétrons. Quando você passa uma corrente elétrica por um tubo cheio de neônio a baixa pressão, os elétrons do gás absorvem essa energia e pulam para um nível de energia mais alto. Só que eles não gostam de ficar nesse estado agitado por muito tempo. Ao voltarem ao seu nível normal, liberam essa energia extra na forma de luz. E no caso do neônio, essa luz tem um tom vermelho alaranjado inconfundível. É como se os elétrons do neônio fossem bailarinos que, ao receberem um empurrãozinho de energia, dançam brilhando no palco. Para tornar isso mais palpável, pense em um canudo cheio de neônio. Se você conectar esse canudo a uma fonte de energia, como uma bateria, o gás dentro dele começa a emitir luz. Esse é o princípio por trás dos famosos letreiros de neônio. Mas cuidado! Não confunda neônio com outros gases, como o argônio ou o xenônio, que também podem brilhar em cores diferentes. O neônio é o rei do vermelho alaranjado, e esse brilho característico é o que o colocou no centro das atenções. Agora, você pode estar pensando: ok, mas isso parece meio complicado. Como eu sei que não estou confundindo conceitos? Um equívoco comum é achar que qualquer luz brilhante em um letreiro é neônio. Na verdade, muitos letreiros modernos usam outros gases ou até LEDs para imitar o efeito. A dica para não cair nessa é lembrar: o verdadeiro neônio sempre tem aquele tom quente e vibrante, quase hipnótico. E se você já teve dificuldade em entender por que gases brilham, aqui vai uma ajuda. Imagine que os elétrons são como balões que sobem com um sopro de energia. E ao descerem, soltam uma faísca de luz. Simples, né? Você sabia que o neônio é tão eficiente em emitir luz que uma pequena quantidade dele pode iluminar um letreiro por anos? Essa eficiência é parte do motivo pelo qual ele se tornou tão popular. Então, agora que entendemos o que é o neônio e por que ele brilha, que tal viajarmos no tempo para descobrir como esse gás saiu do laboratório e conquistou as cidades? Fique comigo, porque a história do neônio é tão brilhante quanto sua luz. E antes de continuarmos, me conta: você já parou para observar o brilho de um letreiro de neônio em uma noite na cidade? Deixe sua experiência nos comentários. E se está gostando do vídeo, dê aquele like maroto e compartilhe com quem ama química. Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 2. Neônio na história. A descoberta que iluminou o mundo. Vamos voltar no tempo, para o final do século XIX, quando a química estava vivendo uma verdadeira revolução. Laboratórios fervilhavam com cientistas curiosos, e foi nesse cenário que o neônio, um elemento que hoje associamos a letreiros brilhantes, foi descoberto. Mas como um gás escondido na atmosfera chegou a iluminar as maiores cidades do mundo? A história do neônio é uma mistura de ciência, acaso e um toque de genialidade. E eu prometo que você vai se surpreender. Em 1898, dois cientistas britânicos, William Ramsay e Maurice Travers, estavam investigando os gases presentes no ar. Eles já haviam descoberto o argônio, outro gás nobre, e suspeitavam que havia mais elementos desconhecidos por aí. Usando uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a luz emitida por elementos, eles isolaram um novo gás de uma amostra de ar líquido. Quando o colocaram em um tubo e aplicaram uma corrente elétrica,
algo mágico aconteceu. O tubo brilhou, com uma luz vermelho-alaranjada nunca vista antes. Eles ficaram tão impressionados que decidiram nomear o gás de neônio, do grego neos, que significa novo. E acredite, esse nome não poderia ser mais perfeito porque o neônio trouxe algo realmente novo ao mundo, mas a história não para no laboratório. O verdadeiro impacto do neônio veio anos depois, quando, em 1910, o francês Georges Claude percebeu que esse gás poderia ser mais do que uma curiosidade científica. Ele desenvolveu tubos de vidro selados, preenchidos com neônio, que ao receberem eletricidade, criavam letreiros luminosos. O primeiro letreiro de neônio comercial foi instalado em Paris, anunciando uma barbearia, e rapidamente se tornou uma sensação. Imagine o espanto das pessoas ao verem ruas escuras ganharem vida com luzes vibrantes. Era como se a cidade tivesse ganhado um coração pulsante de luz. Nos anos 1920 e 1930, o neônio conquistou o mundo. De Nova York a Tóquio, letreiros de neônio começaram a iluminar cinemas, restaurantes e lojas, transformando a publicidade e a cultura urbana. Pense na Times Square ou nas ruas de Las Vegas. O neônio não era só uma ferramenta de marketing, mas um símbolo de modernidade e energia. Ele deu às cidades uma identidade visual que ainda hoje associamos a glamour e movimento. Você já reparou como um letreiro de neônio parece contar uma história só pelo seu brilho? Agora, um equívoco comum é achar que o neônio sempre foi usado só para letreiros bonitos. Na verdade, no início, muitos cientistas subestimaram seu potencial, achando que gases nobres como o neônio eram apenas inúteis por não reagirem quimicamente. A descoberta de suas aplicações práticas mostrou como a ciência pode transformar algo aparentemente trivial em revolucionário. Se você já se sentiu perdido com a tabela periódica, aqui vai uma dica. Pense nos gases nobres, como os tesouros escondidos da química. Eles podem parecer quietos, mas têm poderes incríveis quando bem explorados. Você sabia que durante o auge do neônio, artistas começaram a usá-lo para criar esculturas luminosas? Isso mesmo. O neônio transcendeu a publicidade e virou arte. Essa capacidade de unir ciência, tecnologia e criatividade é o que torna a história do neônio tão inspiradora. Então, agora que sabemos como ele foi descoberto e conquistou as cidades, que tal descobrirmos onde ele aparece no nosso dia a dia? Spoiler: o neônio está em mais lugares do que você imagina. Antes de continuarmos, quero saber: qual letreiro de neônio famoso você já viu, seja na vida real ou em filmes? Conta pra gente nos comentários. E, se está curtindo essa viagem pela história da química, dê um like, compartilhe o vídeo e se inscreva para mais conteúdos brilhantes como este. Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 3. Aplicações práticas. Onde o neônio está no nosso dia a dia? Agora que sabemos como o neônio brilha e como ele conquistou o mundo com sua luz vibrante, você pode estar se perguntando: ok, mas onde esse gás aparece na minha vida além dos letreiros coloridos? A resposta vai te surpreender, porque o neônio, apesar de parecer um astro exclusivo das grandes cidades, está presente em tecnologias e aplicações que vão muito além do que imaginamos. Vamos explorar como esse gás nobre ilumina, resfria e até detecta coisas no nosso dia a dia, com exemplos que vão te fazer enxergar a química com outros olhos. Primeiro, é claro, temos os famosos letreiros de neônio. Eles ainda são usados em bares, restaurantes e lojas, especialmente por quem quer um toque retrô ou artístico. Cada vez que você vê um letreiro brilhando com aquele vermelho alaranjado característico, é o neônio em ação, funcionando dentro de tubos de vidro que podem durar décadas. Mas aqui vai uma dica para não cair em um equívoco comum. Nem todo letreiro brilhante usa neônio. Muitos usam outros gases, como o argônio com mercúrio, para criar cores diferentes, ou até LEDs para imitar o efeito. Aquele tom quente e único, porém, é a assinatura do neônio. Então, da próxima vez que você passar por um letreiro, observe bem. Será que é neônio de verdade? Mas o neônio vai muito além da publicidade. Você sabia que ele é usado em lasers? Isso mesmo, o laser de hélio neônio, conhecido como ReNe, é um dos mais comuns em laboratórios e até em equipamentos do dia a dia, como leitores de código de barras em supermercados. Esses lasers emitem uma luz vermelha precisa, perfeita para alinhar instrumentos, realizar experimentos científicos ou até ajudar em cirurgias de precisão. Pense nisso. Quando você passa suas compras no caixa, o neônio pode estar ali,
trabalhando silenciosamente para tornar sua vida mais prática. Outra aplicação surpreendente é na criogenia, a ciência de trabalhar com temperaturas extremamente baixas. O neônio líquido é usado como refrigerante em sistemas que precisam atingir temperaturas próximas de 246 degrees. Isso é útil em pesquisas científicas, como em supercondutores ou experimentos com partículas, e até em tecnologias espaciais. Para te dar uma ideia, imagine o neônio como o ar-condicionado de laboratórios de ponta, mantendo tudo gelado para que cientistas possam explorar os limites da física. Não é incrível como um gás tão simples pode ser tão poderoso? O neônio também aparece em detectores de alta tecnologia. Por exemplo, ele é usado em câmaras de ionização, que ajudam a detectar radiação em equipamentos de segurança ou em pesquisas nucleares. É como se o neônio fosse um guarda invisível, ajudando a manter ambientes seguros. E, se você é estudante de química, aqui vai uma dica para facilitar o aprendizado. Quando pensar em aplicações de gases nobres, lembre que sua estabilidade química os torna perfeitos para situações onde reações indesejadas são um problema. O neônio, por ser tão calmo, é ideal para essas tarefas. Para tornar isso mais próximo do seu cotidiano, pense em um filme de ficção científica com naves espaciais ou laboratórios futuristas. Muitas vezes, aquelas luzes vermelhas ou sistemas de resfriamento que aparecem na tela são inspirados em tecnologias reais que usam neônio. E se você já se perguntou por que a química parece tão distante da sua vida, aqui está a prova de que ela está em todos os lugares. Até no brilho de um letreiro ou na precisão de um laser. Você sabia que o neônio é tão versátil que já foi testado até em lâmpadas de aviação, como as de pouso em aviões? Sua luz penetrante é perfeita para condições de baixa visibilidade. Então, da próxima vez que você estiver em uma cidade à noite, ou usando um produto tecnológico, lembre-se, o neônio pode estar ali, brilhando ou trabalhando nos bastidores. Mas, com tantas aplicações, será que o neônio tem mais segredos a revelar? No próximo capítulo, vamos mergulhar em curiosidades que vão te deixar de queixo caído. Antes de continuarmos, quero saber, qual dessas aplicações do neônio te surpreendeu mais? Conta nos comentários. E, se está gostando de descobrir como a química ilumina o mundo, dê um like, compartilhe com aquele amigo que adora tecnologia e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Vamos para as curiosidades? Capítulo 4. Curiosidades surpreendentes sobre o neônio. Você achou que o neônio já tinha revelado todos os seus segredos? Prepare-se para se surpreender ainda mais. Esse gás nobre, que ilumina nossas cidades e está em tecnologias de ponta, também guarda histórias e fatos que parecem saídos de um filme de ficção científica. De sua presença nas estrelas até sua ligação com o universo, o neônio tem muito mais a oferecer do que apenas um brilho bonito. Vamos mergulhar em algumas curiosidades que vão fazer você olhar para esse elemento com novos olhos. E quem sabe, até contar para os amigos na próxima conversa. O neônio é uma estrela no espaço. Você sabia que o neônio é o quinto elemento mais abundante no universo? Isso mesmo. Ele é produzido em estrelas massivas durante processos de fusão nuclear, onde átomos de hélio e oxigênio se combinam para formar neônio. Quando olhamos para o céu à noite, aquelas estrelas brilhantes estão, literalmente, cheias de neônio. Para simplificar, pense nas estrelas como fornalhas cósmicas, e o neônio é um dos ingredientes que elas cozinham. Então, da próxima vez que você admirar um céu estrelado, lembre-se, o neônio está lá, conectando a química da Terra ao cosmos. Por que vermelho alaranjado? Já se perguntou por que o neônio brilha naquela cor tão característica? Tudo se resume à energia dos seus elétrons. Quando eles desistem da energia extra que absorveram, liberam luz em um comprimento de onda específico, que nossos olhos percebem como vermelho alaranjado. Outros gases, como o argônio, emitem cores diferentes, como azul ou roxo. É como se o neônio tivesse escolhido a cor mais vibrante para se destacar na multidão. E aqui vai uma dica para estudantes. Se você acha espectroscopia confusa, imagine que cada gás tem uma impressão digital de luz. A do neônio é essa tonalidade quente que amamos. Neônio na Terra. Mais raro do que você pensa. Apesar de ser abundante no universo, o neônio é extremamente raro na atmosfera terrestre. Apenas 0,018% do ar que respiramos contém neônio. Ele é extraído do ar líquido, em um processo chamado destilação fracionada, o mesmo usado para obter oxigênio e nitrogênio.
Isso significa que cada letreiro de neônio que você vê é feito com um gás super precioso. Para te dar uma ideia, é como encontrar uma agulha em um palheiro atmosférico. Esse fato sempre me faz valorizar ainda mais o brilho daqueles letreiros antigos. 4. Neônio em Hollywood. O neônio não é só ciência. Ele também é uma estrela da cultura pop. Filmes como Blade Runner e Drive usam letreiros de neônio para criar atmosferas futuristas e nostálgicas. Essa estética, chamada de neon noir, virou um ícone do cinema. Pense nisso. O neônio não só ilumina ruas, mas também inspira diretores a contar histórias visuais. Você já reparou como o brilho do neônio parece dar vida às cenas de filmes? É a química roubando a cena. Um equívoco comum esclarecido. Muitas pessoas acham que o neônio é perigoso porque está em tubos com eletricidade. Na verdade, o neônio é completamente seguro. Ele não é tóxico, não é inflamável e não reage com nada. O risco em letreiros de neônio vem da alta voltagem, não do gás em si. Então, se você já hesitou em tocar um letreiro por medo do neônio, relaxe. A química aqui é sua amiga. Para facilitar o entendimento, lembre-se, gases nobres como o neônio são os pacifistas da tabela periódica. Eles só querem brilhar em paz. Você sabia que o neônio já foi usado em experimentos para tentar criar novos compostos químicos? Apesar de sua fama de inativo, cientistas conseguiram formar moléculas com neônio em condições extremas, mostrando que até os gases nobres podem nos surpreender. Essas curiosidades mostram como o neônio é mais do que um letreiro. É uma ponte entre a ciência, a cultura e o universo. Mas, com tecnologias modernas como os LEDs, será que o neônio ainda tem espaço no futuro? Vamos descobrir no próximo capítulo. Antes de continuarmos, quero saber: qual dessas curiosidades te deixou mais impressionado? O neônio nas estrelas ou sua raridade na Terra? Conta nos comentários. E se está adorando essas histórias químicas, dê um like, compartilhe com aquele amigo que ama astronomia ou cinema, e se inscreva no canal para mais conteúdos brilhantes. Vamos para o último capítulo? Capítulo 5. O futuro do neônio. Ainda é relevante na era dos LEDs? Chegamos ao momento de olhar para o horizonte e perguntar: em um mundo dominado por tecnologias modernas, como os LEDs, o neônio ainda tem um lugar garantido? Se você já caminhou por uma cidade à noite e notou que muitos letreiros brilhantes agora são feitos de LEDs, pode ter se perguntado se o neônio, com seu brilho quente e nostálgico, está com os dias contados. Mas não se preocupe. A história do neônio é de resiliência, e ele ainda tem muito a oferecer. Vamos explorar como esse gás nobre está se adaptando, onde ele continua brilhando e por que ele permanece especial, mesmo na era da eficiência energética. Primeiro, vamos entender o desafio que o neônio enfrenta. Os LEDs, ou diodos emissores de luz, revolucionaram a iluminação. Eles são mais baratos, consomem menos energia e podem imitar quase qualquer cor, incluindo o vermelho alaranjado do neônio. Por isso, muitos letreiros modernos, especialmente em grandes cadeias comerciais, trocaram os tubos de neônio por LEDs. Para te dar uma ideia, um letreiro de neônio pode consumir até 10 vezes mais energia que um LED equivalente. Além disso, os LEDs são mais fáceis de manter, já que não dependem de tubos de vidro frágeis. Parece que o neônio está em desvantagem, né? Mas aqui entra um equívoco comum: achar que os LEDs substituem completamente o neônio em todos os casos. Na verdade, o neônio tem algo que os LEDs não conseguem replicar: alma. O brilho do neônio é único, com uma profundidade e calor que os LEDs, por mais avançados que sejam, ainda não igualam. Artistas, designers e donos de bares retrô sabem disso. E é por isso que o neônio continua sendo a escolha para projetos que buscam autenticidade e impacto visual. Pense em um letreiro artesanal de uma cafeteria vintage ou em uma instalação de arte em uma galeria. O neônio traz uma sensação de nostalgia e personalidade que é difícil de imitar. É como comparar uma pintura a óleo com uma impressão digital. Ambas são bonitas, mas a primeira tem uma história viva. Além disso, o neônio ainda é indispensável em áreas onde sua precisão química é crucial. Por exemplo, os lasers de hélio-neônio continuam sendo usados em laboratórios e equipamentos de alta precisão, como em alinhamentos ópticos e pesquisas científicas. Na criogenia, o neônio líquido segue sendo um refrigerante valioso para experimentos que exigem temperaturas extremamente baixas. E, em detectores de radiação, a estabilidade do neônio o torna insubstituível.
Para estudantes, aqui vai uma dica. Quando pensar no futuro da química, lembre-se que os elementos mais simples, como o neônio, muitas vezes têm papéis insubstituíveis em nichos específicos. Mas e a sustentabilidade? Essa é uma preocupação válida. Produzir neônio envolve extrair um gás raro da atmosfera, e os letreiros tradicionais consomem bastante eletricidade. No entanto, a boa notícia é que o neônio é reciclável. Os tubos podem ser reabastecidos, e muitos artesãos estão encontrando formas de tornar o neônio mais eficiente, como usando transformadores modernos. Além disso, a durabilidade do neônio, que pode durar décadas, compensa parte de seu custo energético. Imagine um letreiro de neônio em um bar que funciona desde os anos 80 sem precisar de troca. Isso é sustentabilidade à sua maneira. Você sabia que há um movimento crescente para preservar letreiros de neônio antigos? Museus como o Neon Museum, em Las Vegas, e iniciativas de restauração em cidades como Los Angeles estão mantendo viva a história do neônio, transformando-o em patrimônio cultural. Esse revival mostra que o neônio não é só um elemento químico, mas um símbolo de criatividade e inovação. No futuro, podemos esperar que ele continue em nichos artísticos e científicos, enquanto os LEDs dominam o mercado de massa. Então, o neônio está aqui para ficar? Eu diria que sim, mas com um papel mais seleto, brilhando onde a autenticidade e a precisão importam. Ele nos lembra que a química não é só sobre fórmulas, mas sobre criar conexões entre pessoas, ideias e até gerações. No próximo capítulo, ou melhor, na nossa conclusão, vamos amarrar tudo isso e deixar você com um desafio químico. Mas antes, me conta, você acha que o neônio deveria ser mais usado? Ou os LEDs são o futuro? Deixe sua opinião nos comentários. E se está amando essa jornada pela química, dê um like, compartilhe com quem adora design ou ciência e se inscreva para mais vídeos brilhantes. E aí, o que achou dessa jornada brilhante pelo mundo do neônio? Hoje, nós desvendamos os segredos de um elemento químico que vai muito além dos letreiros coloridos que encantam nossas noites. Começamos entendendo o que é o neônio. Um gás nobre que brilha com um vermelho alaranjado hipnotizante graças à dança de seus elétrons. Viajamos no tempo para descobrir como ele saiu dos laboratórios de William Ramsay e Maurice Travers, em 1898, para iluminar cidades inteiras, transformando a publicidade e a cultura urbana. Exploramos suas aplicações práticas, desde lasers em supermercados até sistemas de criogenia que resfriam experimentos espaciais. Mergulhamos em curiosidades incríveis, como sua abundância nas estrelas e sua raridade na Terra. E por fim, refletimos sobre o futuro do neônio, que mesmo com a ascensão dos LEDs, continua a brilhar em nichos artísticos e científicos, provando que a química sempre encontra um jeito de surpreender. Neônio nos ensina uma lição poderosa. Até os elementos mais simples da tabela periódica têm histórias ricas e impactos profundos no nosso mundo. Ele conecta a ciência ao cotidiano, a história à modernidade, e até a Terra ao cosmos. Para você, estudante, entusiasta ou curioso, espero que esse vídeo tenha mostrado como a química está em todos os lugares. No brilho de um letreiro, na precisão de um laser ou na beleza de uma obra de arte. E se alguma vez você achou a química complicada, lembre-se, cada conceito, como o brilho do neônio, pode ser entendido passo a passo, com um pouco de curiosidade e paciência. Agora, aqui vai um desafio para você. Na próxima vez que sair, à noite, procure um letreiro de neônio, um de verdade, com aquele brilho quente e único. Tire uma foto, poste nos comentários ou nas redes sociais, e marque nosso canal. Queremos ver como o neônio ilumina sua cidade. E, se você tem uma dúvida sobre química ou uma sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe nos comentários. Quem sabe, talvez a gente explore outro elemento fascinante como o hélio, que faz balões flutuarem e estrelas brilharem. Antes de ir, não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que adora ciência, arte ou tecnologia e se inscreva no canal com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo. O neônio nos mostrou que a química é luz, é história, é vida. E nós vamos continuar trazendo mais histórias brilhantes como essa. Até a próxima, e que sua curiosidade continue iluminando o mundo.